Ai, ai. Vamos lá de novo, né, pessoal? De novo, de novo. Olha, é o seguinte, eu tentei colocar os vídeos, né, no slide, só que eu não consegui, sei lá, acontecendo. Só que eu lembrei que eu dei essa aula no Visão, sabe? Essa mesma aula. Então, eu vou usar os slides que eu fiz lá. Você vai ver que é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa, só que lá tem que usar o design lá do colégio, então vai ficar escrito Colégio Visão, tá? Mas é praticamente a mesma coisa. Com o pessoal do cursinho entrando aqui, pessoal do cursinho, vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui, compartilhar. Compartilhou não, né? O que está acontecendo? Ah, compartilhou, né? Deixa eu ver aqui. Olha, deixa eu te mostrar aqui, primeiro, já que eu aproveitei, eu ia desenhar, né? Mas já que eu já vou mostrar esse slide para vocês, agora tá todo mundo vendo, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, eu me perdoe aí usar esse slide, tá? Usar esses slides, mas eu não consegui colocar em outros slides. Eu não sei o que está acontecendo. Mas vamos ver. Então, olha só. Então, eu falei na aula passada que tem a miopia, né? A pessoa enxerga, tá vendo? Ela enxerga de longe, embaçado, porque ela tem um olho alongado, tá? Então, esse olho é alongado, embaixo. Esse olho é alongado, e aí a imagem ela é formada antes da retina. Então, por isso que a pessoa enxerga embaçado. Pois é, o cursinho, as pessoas do cursinho, elas não viram que mudou o horário. A minha aula agora é no terceiro horário. É o terceiro horário que é do cursinho. É porque essa aula era do cursinho, entendeu? Essa aula agora é a aula realmente que eu dou para o cursinho, só que aí mudou o horário porque o Pedro Ítalo, eu acho que já foi confirmado que ele tá com a Covid-19. Aí parece que ele não está podendo dar essa aula, ele não está conseguindo, e eu entrei para substituir o Pedro Ítalo hoje, só que mudou o horário, entendeu? Então, as pessoas que estão entrando agora deve ser porque elas não observaram lá que mudou o horário. Ok, Libna? Então, vamos lá. Olha, então, pessoal, então é isso, porque mudou o horário e não perceberam. Olha, então, o olho, ele é alongado quando a pessoa é míope e quando a pessoa tem... Isso vai passar. A pessoa quando tem astigmatismo é um problema na curvatura da córnea. Então, a córnea, eu lembrei que eu ia desenhar isso, mas já que está aqui, né, vou mostrar para você. A córnea, ela é redonda, e aí a pessoa ela pode ter uma curvatura nessa córnea. Isso aí atrapalha ela enxergar. Então, por isso que tem o astigmatismo,
é o formato irregular da córnea, tá? Então, ela enxerga, não enxerga bem, nem de perto e nem de longe, porque é a primeira estrutura onde entra a luz, né, a imagem, para a formação da imagem. Outra coisa é hipermetropia. Hipermetropia é um formato do olho reduzido, tá? Então, como é reduzido o olho, a imagem é formada depois da retina. Então, por isso que de perto ela enxerga embaçado, porque aí a luz ela vai atrás da retina. Quando é de longe, ela enxerga bem, porque para chegar a luz na retina é diferenciado, né? Vai ter um espaço, então dá para chegar na retina de forma correta. Como é de perto, ultrapassa o espaço da retina, ok? Bem, e continuando agora, vamos ver se vai dar certo aí, o vídeo que eu estava prometendo passar para vocês, que é sobre o transplante da córnea. Você vai ver como é incrível essa cirurgia, tá? Para quem tem estômago, né? Quem quer, quem quer assistir isso aí, quem aguenta, tá? Não tem sangue. Lembrando que a pessoa não está sentindo dor, não está enxergando, tá? Porque, primeiro, porque ela tem problema na córnea, segundo, porque está com anestesia. Essa anestesia, ela impede a passagem do impulso nervoso, tá? A anestesia, ela corta o impulso nervoso. Então, como não passa impulso nervoso, não tem como ela enxergar, não tem como ela sentir dor. Beleza? Então, vamos lá. Então, olha só. O que ele está fazendo? Ele está demarcando o espaço ali, porque está envolvendo o lugar que vai ser a cirurgia, que é essa região aí do olho, né? Aí ele vai cortar, tá vendo esse aparelhinho, esse anel? Ele corta a córnea e introduz a nova córnea. Olha como é simples, né? Só que o mais incrível é os pontos que esse médico vai dar nessa córnea. Presta atenção aí, como é incrível. Olha a forma que ele está dando ponto. Ele, tá vendo? É com as pinças. Olha que incrível. Entende? E aí, depois vai entrar ar, porque pode entrar ar, né? Porque tem um corte, e ele vai retirar esse ar, essas moléculas, essas bolhas que estão aí dentro, porque se ficarem bolhas, vai atrapalhar a passagem de luz, né? Então é retirada as bolhas. Olha como é incrível. E por isso que uma pessoa que é oftalmologista, cirurgião, né? Ele, nossa, tem que ter uma mestria para fazer isso aí, né? Não é para qualquer um. Essa especialização não é para qualquer um. Beleza? Aí vocês estão vendo, né? Aí a bolha que ele vai ser retirada. Olha lá, como é incrível. E a pessoa volta a enxergar. Então, como eu te falei, isso aí é porque a pessoa provavelmente tinha um problema na córnea, que pode ser, por exemplo, um corte na córnea, ela impede a visão, e aí só com esse transplante, essa cirurgia, que aparentemente muito simples, a pessoa volta a enxergar. E aí também é o quanto é importante o doador de córnea, né? Doação de córnea. Ok? Aí vai retirando aquelas bolhas ali. Todas as bolhas têm que sair, tá?
Bem, e agora eu vou te mostrar a cirurgia da catarata. Lembrando que vai retirar, vai ser o cristalino, tá? Então, aqui, ó, no desenho, o desenho que eu fiz, aqui, ó, vai retirar essa estrutura aqui, ó. Não sei se dá para ver daí, tá? Vai retirar essa estrutura. E aí, para retirar essa estrutura, tem que pôr uma anestesia, é anestesiado, claro, e depois é colocado um tipo de colírio que faz com que a pupila ela dilate bastante. Então, ela vai dilatar tudo. E aí eles vão fazer um corte lateral dessa córnea e vão sugar esse cristalino. Sugou o cristalino, é colocado uma lente orgânica e a pessoa volta a enxergar. Isso aí é um tipo de cirurgia da catarata. Pode ser feito também através do laser. Então, em vez de ter esse aparelhinho que vai sugar o cristalino, pode ter também um aparelho a laser que queima isso aí, queima esse cristalino, retira esse cristalino, tá? Mas vamos lá. Cortou a córnea lateralmente, tá vendo que não corta na frente, né? Corta lateralmente, depois dá um ponto. Aí eles estão ali, tá mexendo no cristalino. Lembrando, toda essa parte lateral aí é, é a pupila dilatada, né? A íris dilatada. E agora eles esse, vão retirar esse cristalino aí. Tá vendo que tá opaco, né? Então, não está passando luz, então por isso que a pessoa não está enxergando, ok? Aí vai retirando tudo. Lembrando que a pessoa está anestesiada, né, gente? Não é possível, né? Fazendo, futricando desse jeito no olho, a pessoa não está sentindo nada, tá? É, então vai retirar tudo e depois vai colocar a lente orgânica, ok? Uma pergunta aqui. Tem uma amiga que foi fazer cirurgia no olho, a anestesia não pegou, e na hora que cortou ela gritou horrores. Na verdade, aí o problema não é. Opa, parou o vídeo? O problema não é a questão da anestesia, não, a questão não é da anestesia, a questão é a pessoa. Às vezes não pega, aí ela tem que aumentar a anestesia, a quantidade de anestesia que é colocada na pessoa. Isso é lógico, isso aí tem que ter anestesia para qualquer cirurgia, senão a pessoa não aguenta. É uma dor muito grande, né? Então, tem que testar mesmo, tem que saber se a pessoa pegou anestesia antes de fazer a cirurgia. Porque isso foi uma irresponsabilidade do médico, né? Cada pessoa pode ter uma quantidade de anestesia. Tem uma anestesia, tem a quantidade de anestesia que é colocada é padrão, mas pode variar de pessoa para pessoa. Isso aí é a lente orgânica que é colocada na pessoa.
E aí eles dão os pontos, né, nessa parte que foi cortada a córnea, e incrivelmente a pessoa volta a enxergar, pessoal. Olha que incrível. Que colocou essa lente orgânica aí. Ok? É isso. Bem, então acho que eu vou começar explicando aqui outros órgãos do sentido, tá? Eu acho que vou fazer o desenho e depois eu volto para esses slides, pode ser? Sei lá, acho melhor. Pode ser, pessoal? Então, eu vou fazer o desenho ali no quadro e depois eu volto para esse slide, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou tirar meu foninho. Vamos lá. É só na gambiarra, você vê o acúmulo de livros que eu coloquei aqui para fazer o suporte, para pôr o notebook. Vamos lá. Olha, pessoal, então, quando fala, agora eu vou falar do ouvido, tá? Então, o ouvido, eu quero que você entenda que nós temos, o ouvido é dividido em orelhas, tá? Então, vai ter o que a gente chama de orelha externa, que é a orelha mesmo, né? A orelha. Aí aqui vai ter o canal auditivo. Esse canal auditivo, ele vai terminar em uma membrana chamada tímpano, né? E esse tímpano, ele está ligado em 3 ossículos. Os ossículos é o martelo, bigorna e estribo. E aí, esse martelo, bigorna e estribo estão conectados a uma estrutura que parece um caracol, que é a cóclea, tá? Essa cóclea, na verdade, ela vai ter estruturas dentro dela. Vou explicar, vou escrever. Vamos lá. Então, primeiro eu vou dividir aqui, ó. O ouvido tem a orelha externa, tem a orelha média, e aqui a orelha interna. Tá? E então vai ter, isso aqui é o canal auditivo, tá? Ver se eu consigo escrever de preto. Não saiu. Secou. Então aqui é o canal auditivo. Essa região aqui, gente, é um hiato, né? Essa região, ela é ligada à boca, tá? Então, quando você faz assim, ó, e o, força o ouvido, né? Você força o ouvido, é porque tem uma conexão, tá? Essa conexão aqui, tá? A Lívina perguntou, cóclea é o mesmo que labirinto? Na verdade, é o seguinte, vou te explicar aqui. Na cóclea, então, primeiro, é que tem um canal auditivo, tem um tímpano, que é a membrana, tem os 3 ossículos, que eu vou escrever aqui. Você sabe que esses ossículos são os menores ossos que nós temos, né? Os menores ossos, que é o martelo, a bigorna e o estribo, são os menores ossículos do corpo humano, eles vibram, e aí tem a cóclea. A cóclea, na verdade, ela dentro dela tem cílios e tem uma membrana sobre esses cílios. Esses cílios, eles batem e vibram a membrana. E essa membrana ela gera impulso nervoso no nervo auditivo, que vai mandar para o seu cérebro, e o seu cérebro vai interpretar o som. O labirinto, na verdade, é o que nós temos aqui por cima da cóclea, tá? Em cima da cóclea, nós temos os canais semicirculares
tá? Esses canais, eles estão cheios de líquido, tá? E ainda além do líquido, é encontrado cristais, que eles estão ligados, eu vou te mostrar no slide, eles estão ligados com a movimentação da cabeça. Então, por exemplo, se você está em pé, se você está deitado, se você está em círculo, se você está dançando, isso vai ter um movimento lá desse líquido dentro dos canais semicirculares e também o movimento dos cristais. E eles que geram um impulso nervoso para o nosso cérebro para mostrar qual é a posição da cabeça. Né? Então, por isso que quando você gira e para, esse líquido, esses cristais ainda estão em movimento. Então, você está parado, só que está mandando impulso nervoso para o cérebro como se você estivesse ainda em movimento. Por isso que a pessoa fica tonta, certo? E é isso também que tem a questão da labirintite. A labirintite, tem pessoas que têm labirintite. Aí, o que é isso? Na verdade, tem a relação com a posição da cabeça dessa pessoa. Às vezes, ela fez um movimento que pode dar tontura. Ela está parada, mas ela continua tonta. Ela continua como se o corpo dela estivesse em movimento, só que ela está parada. Isso faz com que ela fique tonta e, por exemplo, não consegue nem ficar em pé. Né? Isso aí é labirintite. Então, tem a ver com os canais semicirculares, que ficam aqui na cóclea, e também com os cristais. Ok, Libna? Então, a cóclea não é que ela seja o labirinto, ela faz parte do labirinto, né? Mas que é o labirinto mesmo são os canais semicirculares. Ok? Então, agora eu vou te mostrar algumas coisas ali, eu vou te mostrar os slides dessa estrutura, tá? Então, peraí, calma, que eu vou ter que mudar isso aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar agora aquele slide. Ok. Acho que é a mesma coisa, né? Aqui. Bem, então, pode falar. Peraí, tem alguém falando aqui. Olívio, que causa aquele barulho bem fino no ouvido? Olha, deixa eu te falar. Primeiro, os barulhos podem ser. Por quê? Podem ser de várias coisas. Primeiro, pode ser estímulo. Por exemplo, você escutou um barulho muito alto, uma música muito alta. Pode dar um zumbido no ouvido. Você foi numa festa, você ficou muito tempo em um lugar fechado com som alto. Esse som, ele é o estímulo, então ele pode gerar um zumbido no ouvido, tá? Tem pessoas que têm zumbido no ouvido não por causa do som, mas porque nesses canais semicirculares aqui da cóclea, pode aumentar, é um líquido que tem aí dentro, né, um gel, e isso pode aumentar a pressão dentro desse labirinto. Isso pode gerar um zumbido no ouvido. Uma outra coisa que pode dar zumbido no ouvido, gente, é essa articulação aqui, ó, da mandíbula maxilar. Dependendo da jeito que você morde, da estrutura, né, da sua mordedura, dessa conexão aqui, pode gerar zumbido no ouvido. Outra coisa que dá zumbido no ouvido é siso. O siso com inclusão pode dar zumbido no ouvido, tá? Porque tem essa conexão aqui, né? Então, isso aqui pode interferir, gerar um som diferente no ouvido e dar um zumbido. Olha que loucura, né? Então, e agora o principal problema do zumbido é o som em excesso, lugares fechados com um som muito alto, e tem essa questão da mordedura errada, tá? A mordedura errada dá problema no ouvido. Beleza? Bem, então assim, tem que ver a causa, sabe? Por isso que você tem que, se tem muito zumbido no ouvido, tem que prestar, tem que olhar, tem que ir no dentista para ver se está correta a mordedura.
A mordedura errada dá problemas de saúde, dá até dor no corpo, viu? Porque às vezes a pessoa ela tem bruxismo, que ela fica apertando muito durante a noite, ela morde, né? Ela tem essa questão de bater os dentes à noite. E tem pessoas que o bruxismo não é de bater, é apertar a boca. E essa questão de ficar apertando muito a boca pode ser nervosismo, né? A pessoa tá nervosa, ansiosa, aí ela morde muito, tem uma mordedura muito forte. Isso dá zumbido no ouvido. Olha que loucura. Pode falar. Alguém falar alguma coisa? Não? Não. Cadê? Peraí. Meu médico falou que eu escutava por causa da enxaqueca. Pode ser também, né? Pode dar por causa da enxaqueca, mas a enxaqueca, como eu falei, geralmente é problema no estômago. Mas o que acontece? Às vezes você, com a dor de cabeça que você sente, que provavelmente deve ser problema de estômago, tem que rever aí o que você. Tô falando, que a Amanda perguntou aqui, falando que pode escutar barulho por causa da enxaqueca. Então, é assim, às vezes o problema de enxaqueca pode ser problema de digestão, sistema digestório, dá dor de cabeça e você fica ansiosa, nervosa e pode dar o problema de você ter a mordedura e ter o zumbido no ouvido, sabe? Então, é uma coisa em cadeia. A questão do cotonete, perguntou, que a Ana Vitória perguntou por que tem pessoas que falam que usar cotonete faz mal. Na verdade, o cotonete, você, em vez de tirar a cera, você pode empurrar a cera. Então, é porque tem que saber usar, né? Porque, por exemplo, tem que pegar o cotonete, tem que se girar ele delicadamente para tirar o excesso de cera. Agora, tem pessoas que ficam mexendo, coçando, né? Mexendo muito com o cotonete, e isso pode empurrar a cera, em vez de ajudar, vai piorar o que está acontecendo com a pessoa. Então, por isso que não é bom usar cotonete, só se a pessoa souber mesmo a fazer isso, a fazer a limpeza. Ok? Bem, então vamos lá. Então, como eu te falei, tem a orelha, que a gente chama de ouvido externo, tem o canal auditivo, tem o ouvido médio, que é o tímpano, e os três ossículos, martelo, bigorna e estribo. Aí dentro da cóclea tem os cílios que vão fazer o movimento, e aí esse movimento dependendo do som, né? Então o som entra, o tímpano vibra, os ossículos vibram, os cílios vibram, a membrana que está sobre esses cílios vibram, e aí gera impulso nervoso no nervo. E esse nervo ele vai gerar para o cérebro o impulso nervoso e você vai interpretar. Então o seu cérebro que vai interpretar o som, ok? E tem outra questão, é que os canais semicirculares que ficam aqui em cima, que eu te falei que está relacionado com o equilíbrio, né? Porque ele vai mostrar para o cérebro, vai mandar um impulso nervoso para o cérebro para falar qual que é a posição da sua cabeça. E aí você saber se você está em movimento ou se você está parado. Ok? Vamos lá, pergunta. Tem uma pergunta aqui. Professor, a perda da audição ocorre por um dano da cóclea ou não necessariamente? Olha, a perda da audição pode ser por causa do nervo auditivo, tá? A pessoa tem algum problema no nervo mesmo, então a conexão, tá? A pessoa pode ter todo o aparelho normal, o aparelho auditivo, só que o nervo tem problemas no nervo, então aí não gera um impulso nervoso para o cérebro. Pode ser problemas no cérebro, tá? A pessoa não recebe o estímulo nervoso. E pode ser problema na cóclea, principalmente quando você usa muito o foninho. Já vou falar aqui, colocar muito o uso do foninho e escutar muita música alta, som muito alto, pode dar surdez, é porque, com o passar do tempo, os cílios, eles perdem o movimento. E aí começa a pessoa a ficar surda. Por isso que a pessoa fica mais surda na velhice, porque é um acúmulo de sons, né? Um acúmulo de sons altos, né? Que vai atrapalhando a pessoa com o tempo. E aí vai reduzindo o movimento dos cílios, tá?
Então, deixa eu te mostrar, aqui eu vou te mostrar um vídeo, acho que dá para entender melhor. Peraí. Aqui é mostrando mais internamente, tá? Martelo, bigorna, estribo. Aqui tem a conexão com a cóclea, o nervo, tá vendo os nervos aqui, tá? Aqui é dentro da cóclea, isso aqui são os cílios, tá? Então, esse órgão de corte é isso aqui, ó, é dentro da cóclea. Então, essa é a membrana que eu te falei. E aqui são os cílios. Então, os cílios batem e aí gera impulso nervoso no nervo auditivo, tá? E aí que você vai ter o som, interpretar o seu som. Aqui mostrando dentro dos canais semicirculares, aqui vai ter o líquido, tem também células ciliadas, tá? Mas aqui a questão vai ser essa endolinfa, que é um líquido que vai gerar o impulso nervoso para o nervo e mostrar a posição da sua cabeça. Aqui é o vídeo. Deixa eu mostrar. Os ouvidos estão constantemente ativos. Dá para escutar o som, pessoal? Deixa eu ver aqui. Você tem que habilitar o som aqui. Deixa agora vai. Ah, beleza. Então vamos lá. Então presta atenção aí nesse vídeo. Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estribo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve a moderada à perda auditiva total. Em geral, há 3 tipos principais de perda auditiva que se diferenciam, dependendo da parte do ouvido que foi afetado, seja o ouvido externo, médio ou interno. Acabou. Bem, aí vocês lembram, aí, por exemplo, quando falou o negócio perder
perder a audição, né? É que eu estava te falando é disso aqui, ó. Som, por exemplo, música ou fala. Esses cílios aqui, O co- eles perdem o movimento deles. Então, se eles perdem o movimento, então não tem como gerar um impulso nervoso. Então, por isso que quando a pessoa vai ficando velha, vai perdendo a audição. E, como perguntou também, a questão desse nervo aqui, ó. Esse nervo auditivo, então tem pessoas que têm problemas genéticos, né? Já nascem com esse problema genético desse nervo aqui, tá? Então, ele não... Então, o aparelho auditivo é normal, só que esse nervo não nasceu com problema nele. Então, ele não gera impulso nervoso para o cérebro, né? Então, por isso que tem pessoas que usam aparelho interno, tem pessoas que colocam um aparelho interno auditivo, e tem pessoas que colocam um aparelho interno, eu falo no cérebro, né? Você vê que é tipo uma estrutura, assim, que fica de fora aqui da cabeça, mas você vê que é um aparelho interno, que vai fazer o papel desse nervo. E tem o aparelho que é colocado dentro do ouvido. Esse aparelho é para captar som. Então, capta muito alto o som, né? Porque às vezes ou o aparelho auditivo não funciona, ou a pessoa teve problema nesse nervo, ou problema no próprio cérebro. Então, precisa de muito estímulo para gerar impulso nervoso lá no cérebro. Por exemplo, uma pessoa que teve meningite, e aí deixou sequela a surdez. Então, então, foi um problema lá no cérebro. Então, ela coloca o aparelho auditivo para gerar mais impulso nervoso no nervo e chegar até o cérebro dela. Bem, falta 3 minutos. Bem, aqui é outra coisa que eu queria desenhar, tá? Mas eu vou te explicar aqui porque falta 3 minutos. E na próxima aula eu vou desenhar então o olfato, o paladar e vou falar sobre o tato, tá? E aí, terminando o sistema nervoso, eu vou falar sobre o sistema endócrino e reprodutor. E aí acaba toda a fisiologia. Acabou a fisiologia, eu vou começar a falar de genética, tá? Então, eu vou falar de genética e setembro, assim, eu vou falar sobre microbiologia, fazer uma revisão sobre os micro-organismos e doenças. E aí a gente termina todo o conteúdo para você sair bem no Enem. Ok? Bem, então vamos lá. Olha, aqui é um corte longitudinal para você ver a parte interna da cavidade nasal, né? Então você vê que tem a cavidade nasal e aqui tem essas células aqui, essas fibras nervosas, na verdade são células sensitivas, que elas como eu vou falar, estão dentro de uma mucosa, né? Então, isso aqui tudo, em volta delas, está cheio de mucosa. E esse muco, ele serve para fica impregnado as moléculas do ar. Então, quando você respira, por exemplo, eu passo aqui com uma xícara de café. Você sente o cheiro do café porque no ar está a molécula do café, está a molécula, por exemplo, está quente, então esse cheiro, a fumaça ali, ela leva o cheiro, essas moléculas no ar. Então, quando entra nas suas fossas nasais, o muco impregna essas moléculas que estão no ar e aí gera impulso nervoso para essas células sensitivas. Essas células sensitivas, igual o desenho aqui, ó, então tem a mucosa, tem o muco, aí as moléculas elas impregnam nesse muco, gera impulso nervoso nas células sensoriais sensitivas, que gera impulso nervoso para neurônios aqui, ó, desse bulbo olfativo, que formam um nervo, e esse nervo, ele vai levar para o cérebro, a parte do cérebro, né, a parte sensorial, que vai interpretar o cheiro. Então, olha como é incrível, né? E quando fala bulbo, é porque é um conjunto de neurônios, ok? Bem, aí, mas na próxima aula eu vou desenhar isso aí, vou explicar detalhadamente para você, tá? E vou falar também do paladar e falar do tato, ok? Alguma dúvida? Falta menos de 1 minuto. Ok? Falta menos de 1 minuto. E aí, se você tiver alguma dúvida, dá para responder alguma coisa, né? Espero que vocês tenham gostado.
entendido, né? E aí, na próxima aula, a gente termina esse conteúdo. Bem bacana.